Terrorismo, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco para falar sobre esse assunto. Catherine, essa questão do... Eu tenho um episódio que eu vi no YouTube agora, nas redes sociais, de um maestro de uma orquestra da Holanda, em Amsterdã, com a presença da rainha e o maestro, antes de começar o espetáculo, quebrou o protocolo todo e fez um discurso a favor do islamismo e dizendo a crítica à Holanda e toda essa questão da Bélgica e tudo. E aí todos os companheiros dele, liderados por ele, deixaram ele sozinho no palco e dois caras chegaram e tiraram ele. Isso teve pouquíssima repercussão. A leitura desse tipo de episódio e a pouca repercussão também não é um pouco de um olhar muito, assim, um olhar complacente também um pouco? Posso responder retomando esse romance fascinante que eu já tenho que ler do Eu também, Bolzan, eu né? fiquei apaixonado Porque pelo livro do Bolzan. Eu acho que esse romance ele é interessante, ele monta uma visão do terrorismo que é adequada à gravidade do fenômeno. Né? Ele não permite, né? Esse romance não permite esses mas. Né? No teu exemplo, a gente diria logo, mas o que ele disse exatamente? Primeiro eu quero ver se ele não tinha razão. Se ele não tinha razão. Né? Então, a gente já entra naquela argumentação rolo contínuo, né? Da qual a gente não sai mais. Né? Então, quando tu falaste, pensei, eu já estou presa no meu na minha própria contradição, claro, né? claro. Eu queria saber o que exatamente ele disse. Esse romance, ele é fabuloso porque ele deixa realmente a mística diabólica intacta, né? Então, esse pobre médico, que é um homem que salva as vidas, né? Que inclusive é chamado para atender, né? Se eu não entendi direito, atende, né? Ele acaba sendo um dos médicos feridos, todos Antes os de feridos, entender, crianças né? e tal. Antes de entender que Ele nem sabia o que ele está envolvido acontecendo. no mal, ele está ali para salvar e certamente, né, faz parte dos atingidos e escandalizados. E é interessante porque uma das passagens do texto, quando ele recebe o prêmio na academia de medicina, ele faz um discurso que é um discurso, vamos dizer assim, integracionista, né? Futuro. Ele era vamos dizer assim, um humanista nesse sentido. Né? E ele sai dali, vai para casa outro dia, quando ele está trabalhando, almoçando, daqui a pouco corre esse acidente, ele volta e está atendendo junto com os colegas, tanto árabes até interessante que aí chega uma das vezes chega um dos feridos, é um israelense radical que não quer que ele atenda. Porque Claro. ele é árabe. Suspeito, em princípio. Então, em todos os momentos, há essa tensão da coisa, né, das relações entre os árabes e palestinos, ou entre culturas diferentes. Os próprios colegas que cobram dele, ou seja, já que ele foi recepcionado por Israel, ele tem que, né, ter uma postura anti-árabe também. Quando ele vai à Palestina, ele acaba sendo confrontado com a sua família mesmo, né? Em torno dele como alguém que deve voltar para a Palestina, porque ali ele também está criando constrangimentos. Entendi. Ou seja, ele não é mais nem daqui e nem de lá. E, De alguma forma, embora esteja e ao mesmo tempo ele É cobrado para estar nos dois Exatamente. lugares. E ao mesmo tempo é interessante porque ele sai de uma vida classe média, vamos dizer assim, em Israel, cai nos territórios ocupados com a destruição, com pobreza, que é algo que ele já não lembrava, que não fazia parte mais da vida dele. E aí ele fica nessa... Ou seja, e ao mesmo tempo ele se questiona como alguém que nem a mulher dele, né, classe média, bem de vida, integrada, sem nenhum tipo de situação constrangedora, de uma hora para outra não resolve. é vítima, né? Não é vítima de um Se mal. explodir num restaurante, ainda o restaurante era um restaurante com crianças. O que leva alguém a aceitar fazer Uma isso? mulher, uma mãe, provavelmente. Eles têm filhos nesse romance? Não têm filhos. É uma coisa... E em um outro momento aparece também assim, ela, quando ele está para receber, ela liga, antes de ir para o restaurante, liga para ele e ele diz, olha, não posso falar contigo agora porque eu estou
no prêmio. Entrando. Estou para receber. E eles já tinham discutido, porque ela teria saído no dia que ele ia receber o prêmio, ela teria ido para a Palestina. Tá? E aí ele começa a se questionar, diz, mas se eu tivesse atendido o telefone, ela poderia estar se arrependendo. Claro, ainda tem uma coisa de consciência sua, internamente. E depois Então, ele vai atrás, o romance conta como ele vai atrás e como ele Porque fica ele quer descobrir descobrindo. porque havia, na realidade, os próprios... Porque na racionalidade os próprios- dele, os próprios- já inserido num outro imaginário, é Lógico. impossível ele entender como que a Não, mulher e mais, dele poderia fazer ela não isso. é- eles né? não Ia são se muçulmanos, explodir. eles são cristãos. E do outro lado, ela Eles é são uma... cristãos. E aí, por ela trás, foi cooptada. está a igreja cristã também. Eles não são muçulmanos. Mas o martírio, então, dela, essa santidade, essa coisa que existe lá. Não, mas né? eu digo, Quer dizer, quem morre... a comunidade A questão sim, é agora, recebe, é uma transforma coisa ela numa marca, porque ela nem patológica. foi para a Palestina, ela estava em Israel. Sim, Ela estava em Israel. E foi Mas a mesmo morte, assim nesse capturada sentido, Porque então, era o sobrinho dele que via para casa deles. Uhum. E aí ela, Que nessa era relação, doutrinada. descobre e acaba... Não, ela não é nem... Ela descobre que ele participava disso e ela começa a se envolver e acaba entrando. é uma espécie de sentido para E aí ela perde, parece que ela perdeu o significado da vida E ocidental. o vamos dizer sobrinho assim. dela representa, por exemplo, o charme ou a tentação do Daesh, do ISI, do Exército Islâmico hoje, do suicídio. que coopta com, digamos, olha o que o Ocidente fez, enfim. sim, mas o mistério fica, porque para o leitor é muito difícil afetivamente refazer o caminho. O que nesse sobrinho fascinava tanto a mulher, né? É difícil de explicar, é difícil de... Quer dizer, intelectualmente eu posso dizer, tá, ele a capturou e tal, mas como? mas saímos do ela como não, isso se torna... ela não sai de uma situação, vamos dizer Pois assim, é. de pobreza ou de degradação Ela não ou de enfrentou exclusão. nada, ela só foi De uma hora cooptada ou outra, ela resolve, entra num intelectualmente. restaurante com uma cinta de bombas, cheio de crianças, Explode. e se explode. E o romance Ou seja, te parece assim... Como você constrói essa personagem, né? Ou seja, Mas saindo da o vida- homem-bomba, como você constrói isso? Saindo do romance e indo para a realidade, ele está aí. Estão sendo construídos homens-bombas também. Então, que é um fascinante, pouco né? este outro lado também que está presente aqui. Né? E quem é esse Sempre. autor? Só para entender É melhor. interessante porque o autor, ele era um oficial do exército da Argélia. Aham. Ele começa a escrever literatura e é censurado e ele acaba sendo aposentado previamente, antecipadamente, e depois ele passa a se Por dedicar à causa da sua literatura. escritura. Por conta da sua literatura e tal, e censurado. E, inclusive, há umas situações em que ele é acusado de plágio em algum momento, em umas outras obras, e depois ele ganhou vários prêmios, inclusive. Olha, eu acho que vale a pena a gente se debruçar mais uma vez sobre esse romance. Eu achei porque- interessante por conta disso. É um texto muito fluido e que coloca exatamente essa tensão, que ao mesmo tempo é um convívio e uma separação. Né? O convívio, ou seja, Sim. e a crítica, e o próprio médico, o Amin, que é o personagem, ele acaba se confrontando com a situação e daqui a pouco... E aí uma questão assim que eu queria perguntar para vocês. E a própria questão da polícia, desculpe, a questão da polícia, a polícia prende ele, tá? e tortura, né? Ele passa dias na prisão com músicas altíssimas o Que tempo a inteiro, lei israelense permite. claro, querem tirar a cidadania dele, ou seja, mesmo ele sendo um integrado, vamos dizer assim, né? Mas ele era um culpado ao mesmo tempo. Ou seja, como ele não sabia que a Eles esposa... suspeitam que ele Lógico, seja ele é conivente. Aí né? vem uma questão. O que não é nenhuma desculpa, mas enfim. O atentado de Nice agora, a explosão, tudo aquilo, se colocou até, disse assim, que afinal, nesse caso aí, ela era cristã, enfim, e tal, inserido num contexto. O cara de lá disse que bebia, enfim, e que o sujeito, ele não poderia ser um muçulmano no sentido estrito, mas mesmo assim ortodoxo, fez. né? Mas é necessário, digamos, para você participar do ISE, há muitos exemplos, o rapaz dos Estados Unidos que tinha ligações, não se sabe se teve logística ou não, o cara da boate gay,
é possível que os lobos solitários sejam treinados e que necessariamente não se integrem totalmente numa perspectiva religiosa, mas sim simplesmente por várias razões. Eles simpatizam, ele romantiza, ele odeia. Claro. Não, acho que não tem essa ligação Direta. direta, Sim, direta. imanente com a religião, mas porque eu vi assim algumas pessoas falando de que afinal então não era terrorismo, Sim, porque o terror... porque afinal era só um afinal, ato isolado, então não era terrorismo. Eu disse, como assim não é terrorismo? Não, quer dizer, Sandy Hook, então, não cai na categoria do terrorismo? Claro que cai. Claro. É o terrorismo. Mesmo que ele não tenha sujeito uma patológico, ligação com o Daesh lá, com o ISIS, mas Afeição, É que o aparência terror hoje, também. esse terror hoje está muito conectado com essa vinculação entre, no caso hoje, o grupo é o Estado Islâmico, por tempo era o Al-Qaeda. Al-Qaeda, outra, mas hoje tem muito essa conexão direta, né? No momento em que você desfaz essa conexão, aparentemente deixaria de ser um ato de terror, ou seja, o que se desconstitui um pouco há outros tempos era, você tinha na Espanha, os bascos, Sim, lá os do bascos, IRA, é, o ETA, na Irlanda, na Irlanda. as Brigadas As Vermelhas Brigadas na Vermelhas com o Itália, Baader-Meinhof, o Baader-Meinhof, Fatah no- do próprio... quer dizer, que tinha uma dimensão de uma disputa política muito mais interna, vamos dizer assim, né? De separatismo, no caso do ETA ou do IRA. Então, acho que... E é interessante, me permite eu contar uma história. Uma vez eu estava no Instituto Internacional de Sociologia Jurídica, de ONHAT, primeira vez que eu fui lá, e atrás do prédio não do Instituto, mas o prédio da moradia, tem um bar do Manolo, me lembro? E ele tinha uma sociedade gastronômica e tal lá, então a gente ia muito no bar do Manolo. E uma noite tinha vários não europeus lá, e o pessoal do ETA convidou para a gente para uma janta em Oñate. Que na verdade não era o ETA, era o Etxebar, que era o partido. sim, o Etchebar, que era o E braço nós político. fomos jantar num restaurante, que era mas só que a janta era numa sala ao fundo desse restaurante, com todas as fotos de vários dos terroristas, ou Dos atentados. que tinham morrido, sido mortos pela polícia espanhola. Era uma coisa muito... Porque Oñate é uma cidade muito E foi basca, depois muito... e foi colocado na clandestinidade, né? O Tribunal Constitucional, Sim, o Etxebar. o Etxebar foi colocado fora, né? O ETA não tem mais braço político e depois desistiu. Hoje... Mas eu digo que por isso que se perdeu essa dimensão política um pouco, e hoje está muito... Política nesse sentido, né? Mas hoje está muito ligado a essa coisa da religião. Tanto é que se volta sempre a questão da guerra de civilizações, né? No próximo bloco eu quero perguntar para vocês uma coisa aqui brasileira, né? Nós estamos mudando um paradigma jurídico em nome do combate ao terrorismo. Isso eu quero falar para vocês sobre se o terrorismo pode levar a um estado de exceção. Mais um rápido intervalo e na volta eu começarei questionando sobre isto, sobre estado de exceção e terrorismo, se necessariamente isso tem ligação. Um instante só.